Obrigado mais uma vez pela sua presença. O turismo interno, ele está indo bem, está se reaquecendo. É claro que o turismo internacional, a chegada de turistas estrangeiros, tudo isso deve estar mais complicado, mas qual é a situação? Que notícias o senhor traz aí do turismo interno se aquecendo? Lacombe, muito boa tarde. O turismo interno brasileiro, ele se diferencia dos outros países da América Latina. Nós temos um turismo interno muito forte. Nós não temos a dependência tão grande do turismo estrangeiro como outros países, por exemplo, os países do Caribe têm. Porque o Brasil ele já tem em torno de 100 milhões de viajantes brasileiros e mais 11 milhões de brasileiros que viajavam para o exterior. E esses 11 milhões de brasileiros, diga-se de passagem, mais do que uma Suíça até, esses 11 milhões deixavam em torno de 19 bilhões de dólares lá fora. E nós recebemos poucos turistas do exterior, apesar do tamanho continental que nós temos, nós recebemos menos turista do que a Torre Eiffel recebe. Recebemos em torno de 6 milhões e meio de turistas estrangeiros, dos quais em torno de 2 milhões são turistas argentinos. E que deixam em torno de 7 bilhões de dólares aqui. Então nós tínhamos um déficit na balança financeira do turismo. E esse pessoal do Brasil, que viajava para o exterior, muitos deles até tinham vergonha de dizer que viajavam dentro do Brasil. E agora eles estão conhecendo um turismo que mudou no Brasil. De 10 anos para cá, o turismo no país da gente evoluiu muito. Nós temos os barcos hotéis no Pantanal, na Amazônia, de altíssima qualidade. Nós temos o vinho da Serra Gaúcha e Catarinense, que de 10 anos para cá teve uma evolução astronômica, né, com qualidade que ganhando prêmios. Nós temos o queijo de Minas Gerais, da Serra da Canastra, nossa gastronomia aqui de São Paulo, que cada dia mais se supera. Nós temos o turismo equestre, nós temos o barretão, nós temos o turismo rural, que se diferencia de muitos países, o ecoturismo do Pantanal, do Mato Grosso, de observação de fauna, e o turismo de sol e praia do Nordeste brasileiro, com as pousadas de Charme, de Jericoacoara, de Maragogi, de São Miguel dos Milagres, de Trancoso, que a cada dia a gente vê cada vez mais o turista brasileiro redescobrindo o Brasil, e nós temos um desafio, é de fidelizar esse turista no Brasil agora, já que ele está conhecendo, está gostando, para que ele não tenha mais necessidade tanto de ir para o exterior, buscar, vamos dizer, na Polinésia Francesa, coisas que ele encontra no Nordeste brasileiro. E um negócio que nós temos aqui no Nordeste e no Brasil tem, que é um diferencial nosso, é o que nós não temos. Nós não somos bons apenas pelo que nós temos. Nós somos excelentes pelo que nós não temos. Por exemplo, semana passada Cancún teve que ser evacuada por causa do furacão. Eu te pergunto, a gente tem isso? Nós não temos nenhum desastre. Já enfrentei 2 furacões na República Dominicana, não é nada agradável. Não. E o sargaço? Eu estive na República Dominicana esse ano, na reunião de ministros do Turismo das Américas, né? Fui lá em Punta Cana, e a praia, eles estavam em alta estação, a praia estava com mar azul, mas você, quando chegava na beira da praia, você não conseguia nem chegar perto do mar, do cheiro do sargaço. Porque eles têm em torno de 30 dias dentro da estação deles, né, que você não consegue tomar banho de mar por causa do excesso de sargaço. Então, quer dizer, eles já passam 3 meses por ano fechados. Porque quando chega agosto, setembro e outubro, você não. Aquela é a época dos furacões naquela região do Caribe, que fecha tudo. Inclusive, teve um furacão há 3 anos atrás em São Bartolomé e em Anguila, que dizimou a ilha. Dizimou mesmo. Entendeu? E a gente não tem esse problema aqui no Brasil. E ainda tem mais um mês que eles ficam praticamente só podendo usar a piscina dos hotéis por causa do excesso de sargaço na praia. Então, até nisso, o arquiteto do planeta foi benéfico com o Brasil. Até os vórtices marinhos tiram o excesso de material, de sedimento, de plástico do mar da nossa costa. O sedimento que nós temos na nossa costa somos nós mesmos que produzimos. E vem através das águas fluviais, que vem para a costa. Nós não recebemos lixo internacional na costa brasileira. Isso é muito bom. E isso daí é mais uma benesse que a gente recebeu do arquiteto do universo. E eu ainda vou acrescentar mais um na sua lista, que nós somos bons anfitriões, né, ministro? Um povo simpático, brasileiro. Às vezes a gente viaja lá para fora, somos mal recebidos, mas o brasileiro, via de regra, recebe bem os estrangeiros. Eu só gostaria de perguntar ao senhor, o senhor falou 11 milhões de turistas que vão para fora todo ano, né? A gente deixa 19 bilhões de dólares lá fora e os estrangeiros chegam e deixam 7 bilhões de dólares. Com a pandemia, alguma coisa nesse cenário mudou? Porque houve uma série de restrições para viagens no exterior e o brasileiro começou a viajar mais dentro do país. Com a pandemia, tudo mudou. Primeiro, o turismo de negócios. Nunca mais vai ser o mesmo. Porque o mundo aprendeu a usar o computador, a fazer lives.
né? O mundo aprendeu que você não precisa, às vezes, gastar uma passagem de avião para ir em Brasília resolver uma situação que você pode resolver online, né? Com uma teleconferência. Até a gente no Ministério do Turismo mesmo, a gente se superou com isso daí. Inclusive, teve uma produtividade muito grande com as teleconferências, né? Porque você não fica mais engarrafado no trânsito, enfim. E o mundo também vai procurar o turismo de áreas abertas, de natureza. E, além disso, também as normas de segurança, que o nosso Ministério, diga-se de passagem, o Brasil, saiu na frente, né? Inclusive, recebeu moção de aplauso da Organização Mundial do Turismo pelo lançamento do selo Turismo Responsável. O que é o selo Turismo Responsável? É você ter nos equipamentos turísticos, nos hotéis, nos restaurantes, no guia, protocolos de segurança que vá dar segurança sanitária ao usuário. Por exemplo, você entra num restaurante hoje, você não tem mais o procedimento que era antigamente. Você é obrigado a medir sua temperatura no hotel também. Você é obrigado, na hora de estar de máscara antes de se sentar, e na hora de se servir, você é obrigado a usar uma luva, né? Pode parecer uma besteira, mas isso faz a diferença sim. Isso daí, inclusive, o Brasil lançou esse selo, mais de quase 30 mil estabelecimentos já têm o selo, já estão seguindo as recomendações do selo Turista Responsável. E na América Latina nós fomos um dos primeiros que seguiu isso aí. E na questão da Organização Mundial do Turismo, a gente entrou agora no Conselho Executivo da Organização Mundial do Turismo. Dos 20 votos possíveis, nós tivemos 16. Quer dizer, se o Brasil não tivesse indo bem no tocante a essa condução da segurança sanitária, da própria pandemia, a gente não tinha nem passado na porta, quanto mais entrado no Conselho. Então é isso, a gente, dia após dia, o turismo vai mudar e, com o advento da pandemia, eu não posso jamais dizer que foi bom para o Brasil, que isso foi horrível para o Brasil, para o mundo todo. Mas, depois de sair, o mundo mudou o que está procurando no turismo. Vou dar um exemplo. Em 2019, Amanda, eu tive acesso ao Google International, em Madrid, uma reunião que eu tive com a Organização Mundial do Turismo há 2 meses atrás, com os ministros do turismo de línguas latinas. Em 2019, de cada 100 buscas por turismo no mundo, apenas 10 ou 10%, quando você botava vacation, plane ticket, tourism, no Google, apenas 100 buscas eram por turismo de natureza. Hoje, pandemia, a cada 100 buscas, 54 são por turismo de natureza. Então, eu pergunto a vocês, que estão me ouvindo agora, qual é o país que tem o potencial que o Brasil tem para o turismo de natureza? Primeiro, nós somos um país verticalizado. Quando você tem aqui na Serra Gaúcha, feito eu estava semana retrasada, lá em Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul, nas Missões, perdão, Santa Rosa, Santo Ângelo e Juiz, entre Juiz, perdão. Quando você tem aqui temperaturas de 0 grau, até neve, como tivemos esse ano, você tem em Fortaleza a temperatura de 35 graus apta ao kitesurf. Nenhum país tem o potencial que o Brasil tem para turismo de natureza. A lapada que a gente dá nos outros países é muito grande. Então, hoje, a gente vê o mundo todo, às vezes, até falar mal do Brasil, porque tem medo de concorrer com o Brasil. Quando você bota um cartaz do Brasil numa feira internacional e bota de qualquer outro país, quando fala de natureza, não tem indefensável. É indefensável. Então, hoje, o turismo de natureza é o que o mundo vai querer. Não é à toa que a gente vê países que falam mal do Brasil lá fora, como eu tive agora a oportunidade de defender o Brasil no G20 lá na Itália. Você vê que quem comprou o aeroporto de Manaus, quem ganhou a licitação para o aeroporto de Manaus, que é um aeroporto estritamente voltado para o ecoturismo, quem foi? Você sabe quem foi? A Vinci, que é a operadora francesa, que opera grandes aeroportos da Europa, inclusive o aeroporto de Roma agora que eu tive é operado pela Vinci. Então, é um contrassenso, o cara fala mal do Brasil e a empresa dele vem e compra uma licitação aqui no Brasil. Então, o que é que tem? O nosso país é atrativo, sim. O nosso país é a bola da vez no turismo, no ecoturismo. Não é à toa que nós hoje, Lacombe, temos 147 novos hotéis de grande porte sendo construídos no Brasil. Mais de 6 bilhões de reais de investimentos. Não é só da rede americana Hard Rock Café, você tem em torno de 6 hotéis novos de grande porte. Isso é outro detalhe, porque o americano ele só viaja para hotel americano. Você sabia disso? Não. Ele não vai para um hotel, porque o hotel americano é diferente. Ele tem que ter uma cama maior,
ele tem que ter um banheiro maior, ele tem que ter um estacionamento de garagem maior, entendeu? Então o americano está acostumado a viajar para hotéis americanos. Você vê hoje também em torno de mais de 8 mil pequenos hotéis e hotéis pousadas e pousadas de charme sendo construídos no Brasil todo. Então a gente vê que o turismo está se recuperando. Nós concedemos agora 22 aeroportos com vocação turística, diga-se de passagem, entre eles o de Foz do Iguaçu, que o nosso governo aumentou a pista em 600 metros, junto com o ministro Tarcísio, com o presidente Bolsonaro. A gente conseguiu mais 600 metros para receber aviões de grande porte, sem restrição do mundo todo agora. Nós concedemos o aeroporto de Manaus também. Foram 22 aeroportos, Palmas também, enfim. E nós tivemos uma surpresa, que no leilão aqui em São Paulo, que foi realizado na Bolsa, quando eu cheguei lá, Amanda, a repórter perguntou, enfiou o microfone na minha cara. Como é que vocês vão conceder, não foi daqui da Rede TV não, viu? Como é que vocês vão conceder os aeroportos brasileiros numa época de crise, de pandemia como essa? É claro que isso não vai dar certo, eu disse, minha senhora. O otimista pode até errar, mas o pessimista já começa errado. Vamos fazer o seguinte, quando terminar a entrevista, a senhora vem e fala comigo se deu certo ou se deu errado. Quando terminar o leilão. Quando terminar o leilão, perdão. Conseguimos vender lá como? Conceder por 18 vezes o valor, bicho. Quer dizer, o país está com credibilidade, está recuperando a autoestima do investidor lá fora. E a gente sente isso na procura que o país está tendo. Né? Grupos internacionais como o Vila Galés, por exemplo, agora, que assumiu o Hotel Sheraton lá no Paiva, entendeu? E vários outros empreendimentos de grande porte que estão acontecendo no Brasil. Eu não tenho dúvida que se a gente resolver alguns gargalos que nós temos, né? Por exemplo, o maior gargalo do Brasil hoje, eu acho que todo mundo concorda comigo, quem está em casa, vocês aqui, é o preço da passagem aérea. Né? A passagem aérea tem que ser estudada, tem que ser resolvido isso, porque não tem porquê o Brasil ser um fabricante de aviões, o Brasil tem uma dimensão continental, precisar de aviação regional, precisar de aviação, enfim, para poder o brasileiro viajar entre si. Por exemplo, eu fui para São Gabriel da Cachoeira, lá num lugar chamado A Cabeça do Cachorro, limite do Brasil com a Venezuela, margem do Rio Negro. Um local belíssimo que eu acho que ninguém aqui conhece. Né? Eu acho que pouca gente conhece a Amazônia justamente pelo preço da passagem. E conheci, fui numa viagem do governo, depois eu quis levar meu filho para lá. Fiz um orçamento, como é que eu saía de Recife com meu filho, para chegar em São Gabriel da Cachoeira, para fazer pesca esportiva, enfim, conhecer as tribos indígenas, o etnoturismo de lá. Resultado, há 1 ano e meio atrás, né, custava quase R$9 mil uma passagem, só o trecho aéreo, por pessoa. Com esse valor, eu comprava um pacote para a Austrália, rapaz. Com hospedagem. Pior que é verdade. Dá para ir com 3 pessoas para a Europa. Pior que é verdade. Entendeu como é a história? É difícil competir, né, com o Brasil, né, ministro? São 6 biomas, nós temos tudo. Agora fica uma pergunta, seguramente é a pergunta de quem está nos assistindo. O país, o senhor considera que o país já está pronto para a festa de São João? Muita gente com saudade do São João do Nordeste. Já a festa de São João em dobro ano que vem. O Réveillon no Rio de Janeiro, o Réveillon em São Paulo, o Carnaval em várias das praças, o Carnaval na Bahia, o Carnaval no Rio de Janeiro, enfim, entre outros tantos eventos. O país está pronto já para isso? Eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida que o país está pronto com a vacinação. E, infelizmente, o que nós temos visto é que nós vamos ter que aprender a conviver com a coronavírus, como nós já aprendemos a conviver com a SARS, com a gripe suína, que hoje em dia nós temos que se vacinar. Eu mesmo vacino todo ano contra a gripe. Né? A gente teve que ir, porque senão daqui, vamos dizer, daqui a 50 anos a gente vai estar na 25ª onda da Covid, cepa da Covid, já tomando a 86ª vacina criada, né? Então a gente vai ter que conviver com ela. Então a gente vai ter que aprender a conviver com ela e o mundo tem que voltar ao normal. Entendeu? A medicina, graças a Deus nós temos a medicina avançada de ponta, conseguimos fazer uma vacina, o mundo conseguiu fazer uma vacina que, apesar de experimental, tem demonstrado que realmente tem diminuído os números de internação e de mortes com a vacinação. Entendeu? Então é isso, a gente tem que ser otimista, porque, como eu disse, o pessimista ele já começa errando. Né? Então, eu tive agora com o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, do qual eu quero até parabenizar pelo trabalho que ele tem feito lá de recuperação do setor.
né? Ele praticamente não decretou lockdown, ele não fez nada, usou os protocolos de segurança e não fechou o Rio de Janeiro, né? Que é uma cidade que tem o maior potencial turístico, para mim, do mundo. Quando você fala em turismo e pensa, fecha o olho na América Latina, a primeira imagem que vem na sua cabeça é o Cristo Redentor. Então, inclusive, eu falei com ele, o Réveillon lá no Rio vai ter Réveillon, está tudo certo. Tive também em Foz do Iguaçu, com o prefeito brasileiro lá, entendeu? E ele liberou os eventos lá, inclusive para ocupação total, entendeu? A ocupação total dos espaços. Então, a gente está vendo dia após dia a vida voltando sim ao normal. São João, quanto o Nordeste não perdeu com São João? Mais de R$1,5 bilhão é o prejuízo. Tem pessoas que vivem dos 30 dias do São João, passam o resto do ano, né? Então, a gente vê isso daí, o Carnaval também, quantos bilhões o Brasil não perdeu, a economia criativa não perdeu. Então, a gente tem visto isso daí. Então, o presidente Bolsonaro determinou que em 2022 o Ministério do Turismo, junto com a Secretaria de Cultura do secretário Mário Frias, que a gente bole um projeto que já está em pauta, de que nós vamos estimular as festas juninas, o carnaval, tudo, inclusive com dinheiro público para isso. Como a gente conseguiu, com o dinheiro da Lei Aldir Blanc, nós inserimos 3 bilhões na cultura. Nunca antes no Brasil isso tinha sido feito. Mais de 4 mil cidades brasileiras receberam verbas da cultura que nunca tinham recebido um centavo. Então, você vê, no interior todo, quantas milhões de lives no Brasil foram feitas por pequenos artistas, quantos pequenos artesãos conseguiram sobreviver com esse recurso dos 3 bilhões da Lei Aldir Blanc. Então, é isso. Dia após dia, a gente está focado na recuperação do setor. Constantino. Ministro, boa tarde. O senhor mencionou já a questão do preço das passagens. Quais outros principais gargalos para o turismo brasileiro? Eu penso em segurança, abrimos aí com essa notícia de Araçatuba, por exemplo, isso assusta estrangeiros, né? Questão da mão de obra, às vezes, do serviço, infraestrutura no país, o preço mesmo, né? Eu, por exemplo, adoraria conhecer Fernando de Noronha, mas não sou rico o suficiente. É mais barato, talvez, ir para o Tahiti, né? Então, o que pode ser feito em relação a ações de governo para melhorar um pouquinho esses gargalos e colocar o Brasil de vez numa rota internacional de turismo? Realmente, Constantino, você agora falou num calo que no exterior todo, você sente que o Brasil é um país que ele foi mal divulgado lá fora. Você vê, a questão de Araçatuba, não é? Isso daí se replicou não só em Araçatuba, mas em vários locais do Brasil. Apesar dos índices de violência estarem diminuindo no Brasil todo, nunca mais a gente tinha visto, por sinal, um episódio como esse, nos últimos 2 anos, de cangaço, do novo cangaço, como chamam, né? E a gente tem sim que atacar. Outros, infelizmente. Tivemos já. Catu, agora eu não vou lembrar. De Criciúma. Mas não tão violento como com morte, né? Esse interior de São Paulo. Espalhando bombas pela cidade dessa maneira, eu não me lembro. Eu acho que esse Eu não lembro de vítimas, mas com explosivos mas é um horror. Deixa eu lhe dar um dado, Constantino. Nos cases turísticos brasileiros, como, por exemplo, Jericoacoara, Bonito, em Mato Grosso do Sul, Gramado e Canela, Campo do Jordão, Porto de Galinha, São Miguel dos Milagres, Maragogi, o índice de segurança ao turista é o mesmo de países como a Suécia. Você não vê problema com o turista. O problema ocorre quando o turista, vamos dizer, eu mesmo já fui assaltado em Miami, onde você está aí na Flórida. Eu perdi o rumo do aeroporto, entrei num lugar, o cara me assaltou. Já arrombaram o vidro do meu carro também uma vez aí em Miami e roubaram minhas malas. Então, isso daí são problemas pontuais que acontecem. Nós temos sim que focar no combate ostensivo a esses crimes e da ostensividade da polícia nos locais turísticos, como já está acontecendo as polícias turísticas que se replicam em várias cidades, por exemplo, como Recife, que já tem uma ostensividade grande da polícia militar lá. Em Maceió também a gente já vê isso daí, em Maragogi também a gente já vê, e em vários outros locais. Agora, eu não tenho dúvida que o preço de Fernando de Noronha realmente é caro. Não é barato você ir para lá, o brasileiro comum, a pessoa, o homem normal, o homem comum ir para lá, né? Nós estamos lutando para que esse preço diminua, principalmente o preço da passagem. Você sabia, Lacombe, que nós temos no Brasil, o mundo todo voa com combustível de avião chamado Jet A. Vou até fazer um aviãozinho aqui para ilustrar.
né? Para ver se o pessoal entende como é que é. Vou fazer aqui, eu faço rapidinho aqui. Entendeu? O mundo todo voa com jet A. Só no Brasil, né, é que nós somos obrigados, por algum iluminado que fez alguma tese, alguma fundamentação, a voar com jet A1. Né? Eu vou fazer aqui, não sei se vai ficar muito bem feito não, mas dá para quem A minha gaivota fica melhor que a sua. Mas eu fiz aqui um aviãozinho, fiz uma tapinha aqui. Mas uma voa mão. esse avião, deixa eu De vez ver. em quando eu moro no Tá 15º aqui, ó. andar, de vez em Pronto. quando eu faço uns concursos. Vamos lá, o avião sai do Canadá, que é frio pra cacete, abastecido com jet A. O que é jet A? Jet A é o combustível de avião que a grande maioria do mundo usa, né, que é o querosene de aviação, que ele custa 6 centavos de dólar. Quer dizer, ele custa o preço normal e o jet A1, ele custa 6 centavos de dólar mais caro do que o jet A. Mas por que o jet A1 custa 6 centavos de dólar mais caro do que o jet A? Porque ele é usado para voo transpolar. Ele é usado para voo em baixíssimas temperaturas. Por quê? Porque ele tem um ponto de congelamento 7 graus acima do jet A. Então, esses 6 centavos de dólar, isso é só um exemplo de um gargalo que o Brasil tem. No final das contas, vai custar bilhões de reais para as companhias aéreas. E quem paga o custo é a companhia ou é a gente, o consumidor? Eu, o senhor, a senhora que está me assistindo. Então, o avião sai do Canadá, de Toronto, abastecido com jet A. Preço normal. Aí vai para Palmas, no Tocantins, um lugar que é quente para torar, né? Aí chega em Palmas, ele chegou lá com combustível vazio, colocou mais combustível, que combustível aqui dentro foi jet A? Jet A1, para voo transpolar, 6 centavos de dólar mais caro. Aí vai de Palmas para Teresina, com jet A1. Precisa de jet A1, minha gente, para ir de Palmas para Teresina. Mas por que isso? É um lobby de empresas? Você foi que disse. Foi você que disse, não fui eu não. Não me tire dessa, né? Não, ele pode ter, o iluminado, né, pode ter tido outra fundamentação, né? A gente pode até pensar em tudo, né? Vamos dizer, quando um avião decolou de Palmas para Teresina, veio um cometa, bateu na Terra e mudou o azimuth terrestre, só sendo. O que era polo virou cerrado e o que era cerrado virou polo, só sendo. Né? Porque não dá para entender. Então, são coisas como essa. O combustível de aviação no Brasil todo é em torno de 32%. Um avião parado aqui em Congonhas. E o outro avião, 2 aviões da Gol, né? Um em Congonhas, um 737-800, em Congonhas. E o outro do lado aqui, um vai para Buenos Aires, que é a mesma distância, e o outro vai para Maceió. A passagem de Maceió é mais cara do que Buenos Aires. Por quê? Porque o custo do combustível que incide sobre o avião que vai para Buenos Aires é mais barato, que não tem ICMS, sobre o custo que vai para Maceió que tem. Então, são certas coisas que a gente está vendo no Brasil, porque nós abrimos 100% de capital aéreo, de capital para companhias estrangeiras virem se instalar no Brasil. Sabe quantas vieram? 0. Nenhuma. Aí o presidente me liga um dia, diz, o que é que está acontecendo que nenhuma companhia quis vir se instalar no Brasil estrangeiro? Eu digo, vamos fazer um grupo de estudo. Fizemos um grupo de estudo junto com a ABA, junto com as companhias aéreas, junto com o Ministério da Infraestrutura, junto com o Ministério da Defesa, e nós detectamos vários gargalos. 92%, né, dos processos que incidem sobre uma companhia de aviação no mundo são no nosso país. Né? Processo de natureza trabalhista, civil, qualquer coisa. Então, o ambiente de negócio para uma companhia aérea, apesar de nós termos a Embraer, que fabrica aviões regionais, né, que tem outra coisa também. Por exemplo, você sabia que o avião que é fabricado no Brasil, para uma companhia aérea Azul, por exemplo, comprar o avião através do leasing, fazer um leasing do avião, e esse avião continuar voando no Brasil, ele tem que ser exportado vazio. O avião é fabricado aqui em São José dos Campos, né? Então, você tem que exportar o avião para depois importar de novo. Quantos bilhões de reais ela não gasta com um evento como esse, fazendo isso todo ano? Né? São coisas que a gente vira até piada lá fora, mas é para isso que esse governo está aqui, para destravar esses gargalos e desatrapalhar todo o setor, que é isso que a gente está sofrendo hoje. Ministro, pergunta do Walter Caruso. Quer saber como se faz, o Constantino citou aí, Fernando de Noronha, que tem uma taxa ali diária de estadia, de permanência na ilha. Tem uma taxa, inclusive, que ela é progressiva, né? Cada dia que você vai para a ilha,
você tem um valor maior, vai aumentando até que fica inviável você ficar na ilha, né? Que a ideia acho que é limitar o número de turistas. Inclusive, né? você vê uma família de 5 pessoas, o pai, a mãe e 3 filhos, e às vezes de 6 quando tem a sogra para levar, né? O cara não consegue, bicho. Não consegue. Deixa a sogra, por causa do ministro. preço. Agora, outra coisa A também. sogra devia Deixa pagar a em sogra. 3 vezes, que aí já inviabilizava outra coisa, a ida. a minha sogra, eu gosto muito dela. Dona Carmen deve estar me assistindo. Eu gosto muito da minha sogra, né? Poucas pessoas têm uma sogra feita eu tenho. Olha lá, Já hein? vai chegar bem hoje em casa, ministro. Viu? Agora, você veja bem, tem coisas que acontecem no Brasil. O Brasil tem que ser estudado pela NASA, bicho. Você vê. O governador do Ceará, há 15 dias atrás, decidiu que o cara, para entrar no Ceará, só entrava... Quer dizer, o Ceará decretou a independência do Brasil, né? Porque o cara, para entrar no Ceará, tinha que fazer um exame de Covid. Né? De uma hora para outra ele decidiu isso. Tinha que fazer o PCR para entrar no Ceará. Graças a Deus a gente conseguiu derrubar isso daí. Né? O Bianco, o nosso AGU, o Bruno Bianco, é excelente, foi ágil. E nós conseguimos reverter isso. Porque, vê só... Mas ele fechou uma praia para uma certa pessoa tirar uma foto de traje de banho. Fechou né? a praia. E pode fechar a praia, bicho. Não, só pode Quem foi esse fechar cara? para evitar aglomeração lá naquela Deslocou época. policiais Aí militares podia. para Mesmo, fazer bicho. escolta do Lula. Bom, mas deixa eu te falar. O governador do Ceará achou por bem decretar a independência do Ceará, só sendo, né? Aí tu lá como que passar um ano do teu salário, né? Pagando todo mês a mensalidade de uma passagem e uma hospedagem pro Beach Park para tua família. Tu, 3 filhos teus e tua sogra, 6 pessoas. Quando é faltando 2 dias para a viagem, tu é obrigado a fazer mais 6 exames de Covid, é 400 pau cada um. Que é isso, meu bicho? O que é que a gente quer que está acontecendo com o país da gente? Né? O que é que estão tentando fazer com o país da gente? Inviabilizar o turismo. O Ceará agora conseguiu ter o voo de novo vai começar agora em outubro da KLM, vai voltar a ter voo de Amsterdã para cá. Né? Parabéns ao secretário de Turismo. A gente sem eu me esqueço, Arialdo, se eu não me engano. Parabéns pela captação desse voo. Parabéns ao Manuel da ABIH também, que tem feito um trabalho excelente, cearense, que está lá. Então é isso. Ministro, deixa eu passar, eu estou de olho no relógio que a gente quer ver o senhor tocar a sanfona. Já fez muito sucesso numa live com o presidente, a gente quer ver aqui ao vivo. Pergunta então do Walter Caruso, né? Como acabar com a ideia de que o turismo degrada o meio ambiente? O homem faz parte do meio. O homem não foi criado em laboratório. Basta ele ter consciência ambiental. Você vê no mundo todo, o turista ele convive com o meio ambiente. Eu fui em Cayman Islands há 2 anos atrás, porque eu sou velejador, eu gosto de velejar. Eu também velejei minha vida quase que tudo. Né? Então, você vê, o pessoal vai lá mergulhar com as arraias. Né? Aqui no Brasil, em São Miguel dos Milagres, por exemplo, o cara vai para lá para matar. Os pescadores locais é que realmente, o nativo local, sem ainda uma instrução ambiental, ele é que degrada o meio ambiente, botando rede de pesca, você usando rede para matar tartaruga. Então, é isso. E o turista hoje, Lacombe, Amanda e Ricardo, Silvio, perdão, ele só volta se o meio ambiente estiver preservado. Porque o maior atrativo hoje, o maior atrativo que o Brasil tem, o Brasil é um país preservado, sim. Nós temos 66% de nossas matas nativas, igual a quando Jesus Cristo veio à Terra. 84% da Amazônia é igual a quando Jesus Cristo veio à Terra. Então, ele só vai lá nas piscinas naturais de Maragogi, por exemplo, se ele mergulhar e ele vê o peixe. Se ele vê vida, fauna marinha. Porque se ele não vê, ele vai num lugar que hoje em dia, que é onde a verdade está. Booking.com, TripAdvisor, Decolar. Não volte, porque eu fui para Maragogi e não vi vida. Graças a Deus, o Maragogi está sabendo. Né? Temos o pessoal do ICMBio, temos o pessoal da Prefeitura do Meio Ambiente, tem o próprio pessoal dos hotéis, das pousadas, né? Que tem a consciência ambiental, que orientam. E você vê que o turista hoje, ele quer ir para lugar com sustentabilidade. E o maior atrativo hoje que o Brasil tem é a vida marinha, é a fauna da observação de pássaros no Pantanal, por exemplo, na Amazônia, enfim. O país da gente é maravilhoso. Vocês já foram algum de vocês já foi lá em Alta do Chão, no Pará? Eu fui. Muito Diga bonito. aí. Eu conheço, Sim, maravilhoso. Não existe nada igual. Maravilhoso, Pará, não mas, existe. mas conheço Belém, Não existe. só a região de Belém. Linda, Alta do Chão é muito Por mais de 15 anos já, é tido como a melhor praia de água doce do mundo, pela revista The Guardian. Né? Então você vê
o potencial que nós temos e ainda pouco explorado. Você vê ali aquele encontro ali em Santarém, do Tapajós com o Rio Amazonas, é um local belíssimo, rapaz, é formidável, né? Pouco explorado ainda. Você vê uma fauna, você vê boto cor-de-rosa em todo canto, toda hora. Exatamente. O turista chega... no cais ali no porto de Manaus, eu fiz um pronto. cruzeiro de Manaus até Parintins e na saída do barco a gente já viu. Já vê o boto cor-de-rosa. O turista chega e fica encantado, porque pensa, porque o que vendem lá fora do Brasil é que o país acabou. Né? Eu estava na Suécia há 2 anos atrás, na maior feira de ecoturismo no mundo, e perguntaram se Guarulhos estava operando por causa da fumaça. Eu disse, que fumaça? Não, porque a Amazônia não pegou fogo, não acabou a Amazônia. Eu digo, a Amazônia pegou fogo? Eu acho que vocês estão mal informados. Não, porque Macron publicou aqui, né, e botou, our house is burning. A nossa casa está queimando. Bicho, como é que ele pode chamar o Brasil? Matando girafas, ministro. Hein? Matando as girafas todas da Amazônia. Como é que ele pode chamar de our house? Primeiro ele tinha que lavar a boca para falar do Brasil, porque ele não chama a Califórnia de our house. A gente vai chamar a Guiana Francesa lá de graças a Deus que ele fala francês, porque o americano deixou. E o brasileiro também, que ajudou para poder tirar os alemães na guerra lá. Só ele estava falando alemão até hoje. Volta já com o ministro sanfoneiro Gilson Machado, em homenagem a Sérgio Reis. Toda vez que eu viajava pela estrada de ouro fino, de longe eu avistava a figura de um menino que corria, abria a porteira, depois vinha me pedindo: toca o berrante, seu moço, que é pra eu ficar ouvindo. Quando a boiada passava e a poeira ia baixando, eu jogava uma moeda, ele saía pulando. Obrigado, boiadeiro, que Deus vá te acompanhando. Por esse sertão afora, meu berrante ia tocando. Prometeu forró em dobro ano que vem. Vou lhe fazer uma pergunta difícil. Qual é o maior São João do Brasil? Caruaru, Campina Grande? Você agora dificultei. Você agora me apertou sem me abraçar. Os dois são ótimos, vai. Os dois são excelentes. Deu empate. Caruaru, Campina Grande. Você tem o São João de Amargosa na Bahia também. Você tem o São João de Aracaju em Sergipe. Enfim, o Brasil é muito rico. Constantino, baterista, rock and roll, que Renê, nosso câmera do rock and roll total, querem pedir alguma coisa aí? Pink Floyd. Eu estou vendo a complexidade do instrumento, né? Realmente é uma coisa fantástica. Eu só fico lá batendo com as baquetas. Isso aí é muito complexo, é muito botão. Constantino, aqui é o seguinte, aqui são 4 instrumentos num só. Porque aqui é um instrumento, o teclado. Né? O baixo é outro instrumento. Totalmente diferente. Porque aqui é o seguinte, é dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, a clave. Aqui é invertida, é fá, dó, sol, ré, lá, mi, si. Não é a mesma sequência. No teclado e no piano, você na mão direita, você tem a mesma sequência da mão esquerda, na sanfona não. Então aqui é um instrumento, aqui é outro instrumento totalmente diferente, inclusive de clave invertida e fá. E o fole é outro instrumento.
porque é a parte percussiva da sanfona, né? Você dá ritmo ao... Então você dá ritmo com o fole. E você tocar e cantar são 4 instrumentos. Aqui é um, aqui é outro, o fole é outro e a voz é outro. Entendeu? Então a sanfona até hoje eu peno, mas não aprendi ainda a tocar direito. Mas faço uma zoadinha. Então a gente vai. E o pessoal aqui perguntou se fazia um rock, né? Rock and roll. A gente tem 2 minutos, mais ou menos, para terminar. Uma vez eu fui tocar num fazendeiro muito rico, mas ruim de paga. Aí quando terminou o show, era umas 5 horas da manhã, ele disse, eu só pago se você tocar uma música em inglês. Aí eu disse, pois não. That wind fly across the ocean, leave behind his memories. A snapshot down family album. That what else you leave for me? Hey, Daddy, what the fuck you leave for me? Oh, yeah, it was another brick on the wall. Oh, yeah, it was another brick on the wall. We don't need no education. We don't need no tough control. Palmas para o ministro. Palmas. Roda essa fogueira. Dark sarcasm in the classroom. O ministro segue tocando. E a gente volta amanhã, meio-dia em ponto. Ministro, muitíssimo obrigado. Manda ver. Hey, teacher, leave those kids alone. Oh, it was another breakdown.